A paz do Senhor, querido, a paz do Senhor, querida. Estou aqui nesta oportunidade para dar continuidade ao livro de Josué, começando assim os livros históricos. Livros históricos estes que têm sua importância, pois conhecer a história é fundamental para que tenhamos lições tiradas dela, a fim de que apliquemos no presente. Se você conhecer os erros, se você conhecer os acertos e eliminar, tanto como evitar os erros e praticar os acertos no presente, nós poderemos viver uma realidade boa, uma realidade agradável. Nós estamos situados em um livro pelo qual o seu nome, logo de começo, já nos impressiona. E o nome deste livro é Josué. Josué significa Deus é salvação em hebraico. E a mesma coisa do que em grego, o nome Jesus. Josué em hebraico significa Deus é salvação. Jesus em grego também significa Deus é salvação. São os mesmos nomes, mas em línguas diferentes. Josué é um personagem muito enfático e também importante da Bíblia, pois ele é o substituto de nada mais, nada menos do que Moisés. Moisés, um líder por excelência, o homem mais manso da terra, um homem que liderou 3 milhões de pessoas. É importante aqui dizer que Deus tem um Moisés manso para liderar o povo e ele tem, conforme a necessidade, um capitão para guerrear as batalhas. É isto mesmo. Josué era um capitão que foi formado nas ciências do Egito e que teve experiências cotidianas juntamente de Moisés durante o deserto. Foi servo, viveu momentos únicos, teve instruções particulares e é por isso que Josué é muito importante. Após 600 anos, que Deus fez a promessa a Abraão que o teu povo herdaria uma terra e também terras que manassem leite e mel, Josué foi o responsável por guiar o povo a essas terras. Do capítulo de número 1 até o capítulo de número 12, nós encontramos as conquistas de Canaã. Josué passa por batalhas como, por exemplo, 31 reis que ele enfrentou, do capítulo de número 1 até o capítulo de número 12. Toda semelhança não é mera coincidência, pois há meses que temos 31 dias e que enfrentamos guerras e enfrentamos lutas. Não tem como você, eu, todos nós termos vitória se nós não lutarmos. Josué é um guerreiro, Josué é um batalhador. Do capítulo de número 13 até o 21, nós encontramos as divisões das terras. Do capítulo de número 22 até o capítulo de número 24, nós encontramos os atos e discursos de Josué. Ele enfrentou a maior batalha outrora conhecida nos livros históricos, que foi a batalha pela qual ele lutou contra os cananitas e rodeou as muralhas de Jericó. Na 7ª volta, ele destruiu as muralhas de Jericó com as estratégias que Deus outrora lhe teria dado. Josué foi para a guerra, mas ele era um homem de oração. Josué foi para a guerra, mas Deus, no capítulo de número 1, percebeu que ele estava com medo, percebeu que ele estava com receio e deu instruções. Vejamos as instruções que Deus deu a Josué. As instruções são exatamente estas. Ninguém te poderá resistir, versículo 5. Durante toda a tua vida, assim como estive com Moisés, estarei contigo, jamais te abandonarei nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Então somente ser de fato firme e corajoso para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, a lei, que te ordenou Moisés, meu servo,
Não te apartes dela nem para a direita nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei eu, ser forte e corajoso, não temas, não te apavores, porquanto Yahvé, o teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Esse é o segredo de Josué ter conquistado muitas guerras, ter conquistado muitas batalhas, ter vencido e ter prevalecido diante de todas as dificuldades. Josué nos ensina a importância de orarmos, pois em uma das suas batalhas ele orou para que Deus estendesse um pouco do dia e ele pudesse vencer a batalha. E Deus parou o dia, fez com que os dias, melhor dizendo, fez com que o dia tivesse um pouco mais de tempo, a fim de que ele ganhasse a guerra. Josué é um líder extraordinário. Além de ser um líder, ele é batalhador, e na pessoa de Josué nós encontramos também o que nós sabemos ser a fidelidade de Deus. Deus foi fiel para com o teu povo, mesmo depois de 600 anos, por mais que demorasse, por mais que fosse algo cansativo de se pensar e de se acreditar. Deus foi fiel com o teu povo, assim como nós devíamos viver uma realidade de conquista quando tudo parecia ruim. Jesus veio, guerreou as nossas guerras e nos proporcionou a chance para alcançarmos e também herdarmos a terra prometida, a Canaã celestial. Jesus é visto na pessoa de Josué. Jesus é contemplado nas atitudes de Josué. Josué era servo e Jesus também era servo. Jesus é contemplado no nome de Josué. É o mesmo nome, Deus é salvação. Jesus é contemplado no discurso de Josué. Josué, capítulo de número 24, e versículo de número 15 diz o seguinte: porém, se vos parece bem servir a Yahvé, escolhei agora a quem quereis servir. Se as divindades às quais serviram vossos antepassados além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus em cuja terra agora habitais. Entretanto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que você tem essa sede e essa vontade de servir ao Senhor? É isso que, quando lemos o livro de Josué, percebemos. Ele era um servo por excelência. Mais uma vez digo, tipificando Cristo, pois Cristo, mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou a si mesmo, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante entre os homens, foi obediente e obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus tinha tudo para não servir, entretanto, ele abriu mão da sua própria glória a fim de servir. Quando ninguém queria servir na ceia, ele se estendeu e lavou os pés dos discípulos. Quando ele levantou, ele ensinou. Vocês me chamam de servo e fazem bem em me chamar, porém eu mesmo, sendo servo, servi a vocês. Por isso, assim como eu vos fiz, façais vós também. Aquele que deseja ser servido primeiro deve servir, segundo o ensino de Jesus. É por isso que nós precisamos aprender com Jesus a servir, porque servir nunca será um peso, um fardo. Servir a Deus é um privilégio. Servir a Deus é uma bênção. Servir a Deus, enfim, é a melhor coisa das nossas vidas. Meu querido, te espero aqui, minha querida, te espero aqui, a fim de, mais uma vez, dar um resumo e aplicações
de livros da Bíblia. Que Deus te abençoe a sua casa, a sua família e a sua vida. Amém.